Sabe, ouvinte, esses dias eu estava conversando com um amigo que fazia tempo que eu não falava com ele. Isso antes das festas agora de final de ano. Aliás, feliz ano novo a todos aí. Desejo aí um ótimo início de ano, que esse ano seja um ano repleto de felicidades aí na vida de todos. Então, eu estava falando com esse meu amigo e a gente relembrou muitas histórias que passamos juntos. E principalmente, a gente se reunia muito, um tempo atrás, para contar as histórias que tanto eu passava, que eu conhecia, acabava escutando de outras pessoas, ou até mesmo de conhecidos próximos, e principalmente dele também, porque ele era um corretor de imóveis, e então, basicamente, as histórias que contávamos, compartilhávamos um com o outro, era a respeito desse mercado. Só que dessa vez foi diferente. Me, me fez pensar em trazer um vídeo aqui para o canal a respeito de um tema específico, principalmente depois de perceber que proprietários de imóveis vivem como se estivessem na caverna de Platão. E ele toma decisões com base na projeção do que aparece dentro dessa caverna. Em nenhum momento ele pensa em sair da caverna, examinar a realidade, ver o que realmente está acontecendo. Ele prefere ficar ali, olhando as sombras que aparecem na caverna e tomando suas conclusões com base naquelas sombras. E no final de tudo, ele acaba se tornando uma pessoa iludida. E antes de você me criticar aqui nos comentários, quando eu faço uma análise, eu estou falando da grande maioria e não estou falando da minoria. Se você é a minoria aqui, perfeito, muito bom. Talvez esse vídeo sirva para te alertar e para te relembrar daquilo que você já faz. Agora, talvez algumas coisas que eu trago aqui você pratica e talvez você tenha que analisar isso, ajustar, talvez. E o engraçado de falar nisso é que o brasileiro médio, ele ainda acredita que as pessoas que possuem bens são pessoas diferenciais, com os arautos do conhecimento e que estão num pedestal sobre as demais pessoas, quando de fato não. São pessoas comuns como qualquer outras. São sujeitas às mesmas ignorâncias que eu e você possa cometer, inclusive até mesmo a de se iludir. Então, para ilustrar isso, eu vou te contar alguns casos que lembrei depois da conversa com esse amigo. Além disso, eu peguei alguns casos que eu também vivenciei e que outras conversas que tínhamos anteriormente já tínhamos mencionado também. E você vai conhecer as ilusões mais comuns que os proprietários de imóveis têm. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Sagaz. Neste canal eu trago insights e conhecimentos econômicos e filosóficos aplicados no cotidiano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações. Além disso, fica à vontade aí na seção de comentários para comentar e ajudar esse conteúdo a permanecer ativo e chegar a mais ouvintes. Lembrando que na descrição desse vídeo e no comentário fixado você encontra a central de mídias do canal, onde eu coloco o link dos parceiros, o link do Telegram, onde eu relembro os vídeos que são postados aqui, além de materiais extras que sejam necessários colocar, eu coloco ali. E também, na central de mídias do canal, você encontra o link para consultorias. Agora sim, vamos para o vídeo. Então, a primeira ilusão que o proprietário, de certa forma, adquire é a ilusão sobre a estabilidade. Para ilustrar isso, eu vou lhe contar uma história aqui que eu acabei passando particularmente e que você vai perceber que nem sempre o investimento que você faz no imóvel, ele de fato vai se concretizar, vai valer a pena você ter feito aquele investimento, e o investimento que você acabou fazendo nem sempre vai se manter no preço que você esperava, projetava ou que foi vendido para você. Então, esse caso aconteceu há mais ou menos, talvez, há 4, 5 anos atrás. Foi quando eu recebi uma notícia de que ia sair um lançamento de um terreno, aliás, iria sair o lançamento de um condomínio de terrenos. E eu gostei da ideia, na época, apesar de ter feito uma pesquisa sobre a região e ter percebido que era uma região potencial de crescimento,
tinha bastante movimento no local, então isso seria capaz de fazer com que esse condomínio tivesse uma demanda. E apesar ainda da região em si não estar 100% desenvolvida, ela tinha um fácil acesso ao centro da cidade. Então era cerca de carro a 5 minutos aproximadamente daquele loteamento. Aliás, condomínio. Então, ao conversar com o corretor e o diretor também desse lançamento que ia acontecer, coincidentemente eu conhecia o diretor, o corretor era também já conhecido meu. Então a gente acabou conversando e eles fizeram uma proposta boa ali sobre o terreno e teria um bom desconto fazendo o adiantamento das parcelas e também por ser um pré-lançamento e ter o desconto ali também de corretagem. Então eu ia conseguir uma boa diferença de preço ali entre os demais compradores. E com essa diferença de preço, na minha cabeça, quando fizesse o lançamento, eu poderia simplesmente vender com esse spread e no final teria um lucro. Então eu iria esperar talvez os 2, 3 anos, agora eu não lembro de cabeça qual era o tempo certo ali para fazer a liberação, para começar a fazer as construções, etc. Então a minha ideia era usar essa diferença de preço. Porém, o tempo passou, eu fui sempre me informando como estava saindo ali as vendas do empreendimento e não estava saindo com uma grande intensidade. Então eu percebia que as pessoas estavam chegando ali para fazer visitas, etc. Tinha fluxos de pessoas, até porque eu passava ali na frente. Então, logo pelo movimento de pessoas, eu concluía que teria sim uma demanda ali para o empreendimento. Porém, não se concluía em vendas. Então eu sempre estava vendo se tinha terrenos disponíveis e cada vez mais não saía ali a quantidade de terrenos esperado. Então o tempo foi passando, começou a ficar bastante terrenos disponíveis ainda dentro do empreendimento e o lançamento chegou. Logo passou um tempo também, já começou a ser possível fazer construção dentro do empreendimento e até hoje está vazio o empreendimento. Não tem casas, a estrutura ao redor do condomínio tem, só não tem ainda construções ainda dentro do empreendimento. Deu alguns problemas jurídicos ali dentro do condomínio, na questão da papelada ali para fazer as construções, mas no final eu não tive nem de perto o retorno que eu almejava e até hoje tem terrenos disponíveis ali dentro do empreendimento. Talvez isso é comum, mas na grande quantidade que ficou ainda disponível não seria o ideal. Então, para fazer uma venda ali do terreno, principalmente agora que está parado, seria bem difícil. Então, a minha ideia até agora vai ser entregar esse terreno de volta para a construtora, aliás, para quem está loteando ali, né, a incorporadora, e ou talvez ficar no 0 a 0, caso me devolvam o dinheiro, o que eu acho difícil, ou eu aceito a perda, pelo menos eu investi com uma taxa de desconto quando fiz a compra. Então aí o que eu quero demonstrar é que nem sempre um investimento em cima do terreno ou qualquer tipo de imóvel significa que você vai ter algum tipo de retorno. E aqui eu estou falando na parte de compra do imóvel. E seja se eu quisesse fazer uma construção para botar para aluguel, ou até mesmo a especulação de compra e venda também, não significa que sempre você vai estar saindo ganhando no jogo. Não é um retorno certo. É isso que eu quero dizer. E essa crença sobre o preço estável, ela vem principalmente da quantidade de dados que a gente tem a respeito dos imóveis. Então, quando a gente olha os imóveis lá da década de 90 até agora, o que a gente percebe é um aumento de preço do imóvel. Porém, esse aumento de preço, em grande parte das vezes, é um aumento de preço nominal. O que seria nominal? Nominal, eu estou querendo me referir
ao valor dígito que você enxerga na sua frente. Porém, o preço de compra, que seria o preço real, aquele valor que você tem realmente de fato para comprar e o poder de compra daquilo ali, ele não significa esse mesmo aumento de preço. E como você consegue fazer essa comparação? Simplesmente basta você pegar o preço, por exemplo, de ativos que são mais estáveis, no caso de longo prazo, acima de 15 anos, você poderia pegar o preço do ouro e fazer a divisão dele com base no preço do imóvel. Você vai ver que as flutuações e você vai perceber que no preço médio ele não valorizou tanto assim. Em grande parte, ele vai ter mantido o preço de compra. Já se você quiser analisar em curto espaço de tempo, digamos 10, 12 anos, você pode pegar também o preço do Bitcoin e fazer uma comparação a respeito de quantos Bitcoins precisaria para comprar aquele imóvel, por exemplo. E aí você vai perceber novamente que grande parte da valorização que houve sobre o imóvel não se reflete em preços reais, e sim em preços nominais. E esse fenômeno, ele está associado à questão da impressão de dinheiro. Uma das ferramentas do Estado para conseguir pagar suas contas e, de alguma forma, estimular a economia é fazendo impressão de dinheiro todos os anos. Afinal, o governo ele está em déficit e, na média, quando a gente analisa os dados de impressão, principalmente de M2, a gente percebe que temos uma média aí de 20% ao longo dos anos. Ou seja, na média, o dinheiro parado que você tenha, o preço dos seus imóveis, eles estão todos os anos desvalorizando na média 20%. Esse fenômeno, essa quantidade de dinheiro impressa, ela cai em efeito cascata no mercado até as pessoas perceberem que tem um maior volume de dinheiro, dando impressão aos comerciantes, aos prestadores de serviço, que a economia ela está ativa, que ela está, digamos, quente, e logo os preços acabam aumentando. Esse fenômeno é o fenômeno da inflação. Aquela taxa de juros que você acaba vendo em jornais, essa taxa de juros não reflete a inflação real que ocorre. O IPCA, por exemplo, ele é medido em cima de uma cesta de produtos, e esses produtos são selecionados para que essa taxa dê um valor convincente ao Estado. E isso não é teoria da conspiração, é só você pesquisar. E esse fenômeno de impressão monetária causa outra consequência, que é o chamado efeito Cantillon. Ou seja, as pessoas que recebem dinheiro primeiramente, elas acabam tendo uma facilidade maior para poder enriquecer. Afinal, elas receberam o dinheiro antes de o mercado inteiro inflacionar os preços. Então, por isso a gente vê grande parte das construtoras sempre lançando novos empreendimentos, afinal, elas recebem na frente esse investimento do governo, digamos assim, e elas são as primeiras a utilizar. Outras grandes empresas também, mas aqui é só um exemplo no nosso meio que eu estou comentando, que é o meio imobiliário. E o último lá da ponta acaba sendo o trabalhador médio. E essa pessoa, quando ela for, por exemplo, no mercado, um exemplo mais simples, o preço das coisas, quando ela for comprar, ela vai perceber que vai ter sofrido alterações. Então ela é a última a receber esse dinheiro e quando ela for utilizar, o preço dela, o valor que ela já recebeu em dinheiro, já vai ter desvalorizado. Então, por conta disso, o preço real dos imóveis, no geral, você vai perceber que, no máximo, ele manteve o poder de compra. Além disso, outras situações que demonstram isso também, da questão da estabilidade do preço, são em imóveis que cada vez mais estão ficando antigos em suas regiões. Está evidente que a tecnologia tem trazido atualizações à nossa sociedade, principalmente em novas construções de imóveis. Como eu falei, as construtoras elas precisam seguir construindo e criando demandas para que haja pessoas comprando. Não é à toa que em cidades você percebe cada vez mais uma quantidade menor de casas e sim prédios sendo construídos, porque ali também fica mais fácil de você colocar uma grande quantidade de pessoas num espaço onde ocuparia uma casa. E também
esses prédios eles acabam tendo mais apartamentos, uma tecnologia melhor também, até para ser atrativo para os moradores, barateando também o condomínio. Então, muitos empreendimentos eles acabaram ficando antigos para nossa atualidade. Então, alguns sim têm algumas características diferenciais, como uma metragem maior, porém, alguns problemas como pintura externa. Muitas vezes esse tipo de empreendimento não tem infraestrutura e tem funcionários de longa data. Muitas vezes esses funcionários acabam saindo também dos condomínios, acabando gerando um custo para o condomínio que é repassado para o morador através das faturas de condomínio. As ações que esses condomínios geralmente tomam trabalhistas acabam carretando em valores muito grandes e os proprietários têm que arcar com isso. Mesmo alugando imóvel, eles vão ter que ter esses custos extras, porque conforme a lei do inquilinato, esse tipo de responsabilidade é do proprietário. Esses imóveis nem sempre acabam acompanhando o preço médio dos locais. Então, se já não bastasse a inflação real, né, aquele fenômeno que eu acabei de explicar anteriormente, a gente tem também a questão de esses imóveis estarem ficando, entre aspas, para trás e esse preço de valorização que teoricamente esse imóvel deveria ter, ele acaba não podendo ser vendido nesse preço, porque ele não tem uma demanda tão grande quanto os empreendimentos novos que vão saindo, principalmente devido às manutenções, devido às taxas condominais. Então tem prédios antigos, por exemplo, eu conheço regiões que já foram regiões boêmias, que ficaram prédios que ficaram antigos de 20 a 30 anos atrás, até 40 anos, e são regiões caras de se viver. Porém, esses apartamentos não são vendidos ao preço médio da região, porque eles ficaram antigos. E cada vez mais as construtoras têm lançado novos empreendimentos, e você acha que um comprador ele buscaria esse imóvel mais antigo, sabendo de todas essas situações, ou ele iria aderir a um imóvel mais atualizado? E isso também se reflete ao preço da locação do imóvel. Empreendimentos esses mais antigos nem sempre vai conseguir praticar o preço que é o comum da região. Tem alguns proprietários que ainda tentam. Tem alguns proprietários que ainda buscam tentar fazer um aluguel com um preço alto de uma região que talvez sim, de fato, seria justificado. Mas ele não consegue ter a mesma velocidade de locação e, sinceramente, nem sei se acaba compensando a questão de vacância em cima desse tipo de aluguel, porque demora para alugar. E esse aluguel, ele também é levado em consideração o condomínio que é arcado pelo inquilino, além das taxas extras que o proprietário tem que também arcar com isso. Tem situações que eu já vi proprietários que arcam cerca de 300 a 400 reais em taxas extras nos seus boletos de condomínio. E isso o inquilino não paga. O inquilino ele paga as taxas chamadas ordinárias. As extraordinárias fica por conta do proprietário. E aí o inquilino, sabendo que esse tipo de condomínio também tem uma taxa cara sobre o condomínio, muitas vezes R$ 1.000, R$ 1.200, para um empreendimento que não tem sequer uma infraestrutura, ele vai querer uma redução no preço do aluguel. Nem que seja para fazer um aluguel, digamos, escalonando. Começa em, por exemplo, que fosse entre 2.000, 2.500, 3.000, sei lá, e depois vai subindo ao longo dos anos. E pior ainda para aquele tipo de aluguel também que é de temporada, porque essas taxas extras, elas acabam refletindo no lucro do proprietário que está alugando. Novamente, inquilinos ou até mesmo compradores, eles vão querer alugar um tipo de imóvel mais antigo, ou sabendo que na região tem empreendimentos com maior tecnologia, com mais infraestrutura. Eles vão querer aderir a esse empreendimento mais antigo ou empreendimento mais atualizado. Isso é um exemplo de como o preço ele é movido pela especulação, que no local haverá uma demanda, além da impressão monetária. Então eu acho que eu consegui já trazer aqui para você algumas situações demonstrando que a estabilidade sobre o preço do imóvel, seja de aluguel
ou seja, para venda, ela não é certa. É uma ilusão que durante os últimos 30, 40 anos a gente viu sempre uma crescente no preço dos imóveis. E os proprietários ainda acreditam que sempre vai ser dessa forma e que não há oscilações, talvez para sua região, ou até mesmo que os comportamentos do mercado não vão fazer com que o preço de aluguel ou de venda mudem. Se a quantidade de pessoas está cada vez menor e a demanda automaticamente por compra de imóveis e por aluguel de imóveis for reduzida, assim como a quantidade de pessoas nascidas, o que vai acontecer com o preço? Então, essa é a primeira ilusão, a ilusão sobre a estabilidade. A outra ilusão é a ilusão sobre a renda passiva. Quem nunca escutou a história de que ao investir em imóvel você está investindo numa renda passiva, num ativo em que vai gerar para você sempre uma renda mensalmente ou que seja anualmente, sem você necessariamente estar dedicando o seu esforço em cima daquilo. Basta você investir, botar para aluguel e deixar a mágica acontecer. Isso também é ensinado em alguns livros, a questão da renda passiva, em livros como, por exemplo, do Robert Kiyosaki, que esse aí muitas pessoas já leram, em que tem aquele quadrante de trabalhadores, autônomos, empreendedores, investidor, mas de fato a renda passiva sobre o imóvel não acontece, não é 100%. Você não compra o imóvel e simplesmente você vai ver o aluguel pingando ali todo mês na sua conta bancária. Principalmente quando você entrega o aluguel para um terceiro administrar, e aqui já foge um pouco da situação que eu tenho trazido aqui no canal, como foi no vídeo anterior a respeito de privacidade, mas ao deixar o imóvel com terceiros administrando, aqui tanto faz, imobiliária, escritório de locação, corretor de imóveis que administra direto, o que seja, você vai deixar um custo alto para fazer uma análise sobre o preço praticado de administração, além de taxa de intermediação. E ainda assim, você vai ter os custos com manutenção sobre o imóvel que podem ocorrer. E nessas manutenções que as imobiliárias acabam tendo que fazer ou encontrar algum prestador de serviço, de alguma forma ela vai entrar em contato com você e você vai ter que acatar ou não o orçamento sobre aquela manutenção. Há certas manutenções, por exemplo, que você precisa pagar e não é responsabilidade do inquilino, principalmente em problemas que são internos do imóvel. Então, por exemplo, já conheço casos de coberturas assim que geralmente ocorre vazamentos ao longo do tempo, então vai desgastando e se é uma região que recebe bastante chuva, a parte externa da cobertura, em que receba muita chuva, e principalmente se o prédio já tiver um tempinho, ela acaba ocorrendo infiltração. Então, nesses casos é necessário fazer uma manutenção. E ao longo do tempo também vai desgastando nesse caso e pode causar rachaduras, etc. Então, por exemplo, né, nesse caso específico, tem diversos casos também, né? Mas nesse exemplo, é necessário entrar em contato com o proprietário, a imobiliária faria isso, para que envie um prestador de serviço para fazer um orçamento e fazer a manutenção. A questão é que essas manutenções, elas são cobradas uma taxinha escondida do proprietário. Então não vai sair nota nenhuma para você, você só vai ser descontado ali do aluguel, como se fosse a taxa da manutenção que ocorreu no empreendimento, no imóvel. E só que também aí tem a taxa da imobiliária. É repassado para você porque grande parte das vezes as imobiliárias, principalmente a parte de aluguel, ela não serve para dar lucro para a imobiliária, ela serve para pagar as contas. Então é muito difícil você encontrar administradoras somente de aluguel de imóveis. E aqui eu não estou me referindo a administradoras de aluguel e administradoras de condomínio. Estou falando administradora de aluguel, setores somente de locação. Porque no final das contas ele acaba não gerando um lucro significativo
para a empresa, a não ser que seja um corretor específico trabalhando somente com aluguel, sem estrutura nenhuma, trabalhando bem no boca a boca. A não ser assim, o que é bem difícil de acontecer, até porque tem os custos envolvidos com divulgação, e a imobiliária ela acaba se alimentando dessas taxinhas, seja o proprietário, na questão de manutenção, ou seja também em vistorias finais, alguma coisa assim, que também é cobrado do inquilino. Então, dificilmente o inquilino acaba conseguindo a caução dele de volta, porque é descontado muitas vezes valores que são superfaturados para que a imobiliária possa, de alguma forma, se remunerar mais vezes, né, sobre aquele imóvel, para que justifique aquela operação. Então, essas taxas, como eu acabei falando, acaba sendo passado para você. Então, mesmo que você terceirize a administração do seu imóvel, você está tendo um custo já de administração e tem essas taxinhas também que acabam se escondendo ali no meio da locação e acaba não compensando para você, ao final, o lucro sobre esse faturamento. Além disso, tem o risco do calote da caução da imobiliária. E isso é muito comum. E às vezes esse calote, ele não é evidente, ele é escondido. Como eu dei o exemplo, muitas vezes o inquilino, apesar de entregar o imóvel muitas vezes ok, pintado, com ajustes que tenham que ter sido feitos, muitas vezes a imobiliária ela vai mandar o prestador de serviço lá e já teve casos de imobiliárias mandando o prestador de serviço quebrar o vidro da janela, trincar alguma coisa para cobrar em cima daquilo ali. Ou até mesmo a pintura não ficou boa o suficiente e somente com o pintor dela vai ficar ok. Acontece isso, é muito comum. É que tudo isso acaba atrapalhando no mercado e ao longo prazo muitos proprietários vão acabar deixando também de receber. Veja bem, porque ao mesmo tempo que a imobiliária está segurando o inquilino, porque quanto mais tempo a pessoa demora ali para sair do imóvel, esse tempo residual de ajuste sobre o imóvel é cobrado de aluguel, condomínio, luz, tudo isso é cobrado ainda sobre o inquilino. Enquanto isso, o proprietário deixa de estar alugando o imóvel para outra pessoa que vai continuar girando a roda ali e o proprietário recebendo. E isso, o proprietário não tem poder nenhum. Além disso, tem o risco das análises que são feitas sobre o inquilino. O que acontece de análises mal feitas sobre o perfil do inquilino e, além disso, mesmo com um perfil, entre aspas, adequado, não significa que o inquilino vá manter o pagamento dos aluguéis. Mas, como eu falei, a imobiliária ela acaba recebendo no volume. Então, ela precisa de uma grande quantidade de pessoas entrando e saindo dos seus imóveis administrados para que possa, de fato, ter um bom retorno sobre aquela operação e pagar suas contas financiando a sua operação de vendas, que de fato é onde acaba tirando o lucro sobre o seu negócio. Então, acaba compensando o risco de colocar mais inquilinos do que seria o ideal referente às análises, porque as análises também são feitas por pessoas e as suas motivações, elas nem sempre são das melhores. Ainda sobre a questão da caução, eu já vi casos, por exemplo, de funcionários de imobiliária grande, no setor administrativo, roubando caução. Então, já teve casos em que, por mais que fosse um setor administrativo grande, digamos que tivesse 8 ou 9 pessoas administrando, a responsável pela administração estava sumindo ali com as cauções e depois também tinha outra pessoa também da administração envolvida ajudando no esquema. E a imobiliária depois teve que, de alguma forma, pagar ou justificar, mas imagina o transtorno que foi para os proprietários saber dessa situação ou a confiança que acaba perdendo na empresa. Então, são tipos de coisas que você precisa analisar e perceber que, às vezes, essa renda passiva, de fato, não se concretiza. Na verdade, grande parte das vezes. Mas, além dessa parte ativa que você tem que acabar estando, seja concedendo permissões para fazer
certo tipo de ajustes no imóvel, ou até mesmo solicitações que o inquilino acaba fazendo, também tem a questão emocional. Muitas vezes o inquilino acaba deixando de pagar o aluguel ou acaba entrando em dívida, enfim, e entra aquela parte de cobrança. E você sabe que isso também é estressante. Então, imagina ter o estresse de ter alguém dentro do seu imóvel, tem que ser retirado, etc. E mesmo que você estivesse administrando direto esse aluguel, ainda assim você teria esse estresse. Só que ainda você está tendo um custo para manter isso, essa estrutura toda. E será que de fato compensa? Você precisa fazer essa análise, porque aí a gente não está vendo nenhuma renda passiva. Até emocionalmente você está colocando energia sobre essa renda que você está tendo. Então, de fato, renda passiva não tem. Por isso, eu defendo essa parte de você administrar os seus aluguéis. Porque se você, de fato, já está tendo que se envolver, e muitas vezes por um custo que não compense, além de você poder optar por sua privacidade ao administrar o seu aluguel, por que não fazer isso por conta própria? E por fim, nesse quesito de renda passiva, o longo prazo sobre o retorno dos investimentos cada vez mais é incerto, porque o mercado está mudando e os comportamentos estão mudando e precisa ser sempre analisado o que de fato move o mercado, que são as pessoas. Então, os comportamentos das pessoas estão mudando. Logo, os comportamentos sobre os aluguéis também estão mudando gradativamente. Então, ao deixar os imóveis administrados por terceiros, você está deixando de ganhar uma renda residual que talvez lá na frente faça diferença para você. Talvez faça diferença para você ter um residual que poderia ser interessante para um fundo de reserva para você. Enfim, aí são outras coisas que já foram abordadas em outro vídeo. Agora sim, agora a ilusão sobre o faturamento. E essa aqui é muito comum nos proprietários. Muitos proprietários, mesmo tendo 7, 8, 9, que seja, 10 imóveis, e tem a sua... No geral, os proprietários eles têm o seu trabalho à parte e têm os imóveis como uma parte de seus investimentos. E eles esquecem simplesmente de observar qual é o retorno que eles têm sobre aquele investimento. Então eles somente fazem uma conclusão que estão tendo de ganhos de aluguéis e esquece que aquilo ali é um faturamento. Então muitas vezes tu pergunta para o proprietário, mas está sendo bom o investimento que você fez no imóvel? Ele diz, não, sim, eu alugo lá meus imóveis por R$ 3.000 e é isso, por exemplo, né? Só que ele esquece de analisar que em cima dos supostos 3.000, a gente tem a taxa administrativa, ou a taxa de plataformas, quando é um aluguel de temporada. A gente tem a taxa de demandas que ocorrem no imóvel, né? Principalmente de manutenções ao longo do tempo. Revisões, eu já expliquei aqui, acho que sobre o exemplo do ar-condicionado, né? Que precisa ser feito revisões a cada 6 meses. A parte elétrica também. Tem a questão de tributação. E depois a gente chega também na parte de uma separação para um fundo, caso seja necessário manutenções ou você queira fazer modificações dentro do apartamento ou casa, né, ao longo do tempo. E depois disso vem o lucro sobre o imóvel. Então, desses 3.000, principalmente se for 27,5% de imposto, mais 10% de taxa administrativa, o seu retorno lá no final vai ser na média entre 60% a 50% sobre o aluguel do imóvel. E quando você toca nesse ponto, muitas vezes o proprietário não vai gostar não da... Então, precisa ser analisado isso. Fora que eu não estou falando aqui de taxa extra de condomínio, que muitas vezes acontece, além de taxa de vacância. Quanto tempo fica disponível o seu imóvel quando não tem ninguém alugando? Você tem custo sobre isso aí, muitas vezes de luz, de condomínio. Então essa ilusão do faturamento faz com que o proprietário conclua simplesmente que ele fez um ótimo investimento e ponto final. Esquecendo que faturamento é diferente de lucro. A próxima ilusão é a ilusão sobre o controle do imóvel. Logo quando você compra alguma coisa e você trabalha para conquistar aquilo ali, você conclui que aquilo é seu.
E isso não acontece com o imóvel, porque o imóvel, além de, segundo a nossa Constituição, ter que ter uma função social, ele tem umas certas taxas que acaba não fazendo muito sentido ao definir que de fato ele seja seu, uma propriedade sua. Por exemplo, a taxa anual de IPTU sobre o imóvel, que agora, aliás, ela vai ser ajustada e vai ser atualizada, então tinha muitos imóveis que a sua taxa de IPTU ela estava bem abaixo do que deveria ser, então é cerca de 2%. Então, principalmente com a tecnologia, né, atual, isso aí eu já falei também no outro vídeo, com o IPTU você acaba percebendo que, como o imóvel é seu, se de fato você precisa pagar uma taxa anual sobre aquilo ali, para você ter direito de ter, o que não faz o menor sentido. Além disso, nós temos um imposto sobre transmissão de bens. Querendo ou não, em algum momento você não vai mais estar aqui. E esse imóvel ele precisa ser passado para outra pessoa. E nessa transmissão, seja doação ou seja transmissão de bens, ele vai ter um custo para isso. Enfim. Outro imposto é o imposto ao também transmitir na venda o imóvel para outra pessoa. O proprietário antigo do imóvel, ele vai ter um ganho de capital. E essa diferença é o que ele vai acabar pagando de imposto. Já o comprador, ele vai ter os custos de transferência para o seu nome, o custo de ITBI e para aquele proprietário que está alugando o imóvel, ele tem um imposto também sobre a renda de aluguel. Então, são várias taxas que precisa ser levado em consideração quando você tem um imóvel e me faz cada vez mais concluir que pessoas que tiveram um investimento aí de longo prazo sobre o imóvel, de fato, para elas irá compensar. Talvez para as pessoas atuais que queiram agora começar a investir em imóveis, não sei não se vai compensar tanto assim ao analisar todas essas taxas, todas as situações anteriores que eu acabei trazendo, e ela ter um lucro considerável sobre o investimento dela. Talvez sim surjam oportunidades. Como eu falei, os comportamentos das pessoas estão mudando, mas para aqueles proprietários que já tinham imóveis de longa data, talvez sim de fato compense eles manterem esse investimento. Mas você percebe que todas essas taxas, elas fazem com que... Eu até estava fazendo, aliás, uma simulação ali, e, por exemplo, em questão de transmissão de bens entre a família ali, se você for analisar a transmissão do pai para o filho, do filho para o neto depois, ao chegar no neto, praticamente foi pago já o preço do imóvel inteiro pro governo em taxas. Até porque, se você fizer uma simulação básica ali, onde o IPTU é uma faixa de 2% do imóvel, em 10 anos a gente está falando de 20% do preço do imóvel. Em 15 anos a gente está falando de, na média, 30% ali do preço do imóvel. Na questão de transmissão de bens, a gente vai ter o honorário advocatício e também a taxa de doação ali pro filho. O que vai dar ali, o advogado vai dar numa faixa de 8 a 10% e os custos ali com a papelada toda pro filho vai dar na média entre 10% aproximadamente também. A gente está falando aí, nesse caso, de 50%, isso em 15 anos. Digamos que depois o filho faça a mesma coisa, repasse isso pro neto, né? Digamos que fique em família. Já foi pago um imóvel inteiro em taxas só para o governo. E é isso que eu acabo falando em relação ao lucro. Você tem que ter um lucro satisfatório sobre o imóvel para que de fato compense, senão não compensa, no final de tudo, esse investimento sobre o imóvel. Se você está começando agora, entenda que você está entrando numa era diferente. Não é uma era em que você comprava um terreno e sentava em cima e depois já era. Eu investi também num outro terreno, acho que, eu não lembro agora se eu contei essa história no outro vídeo,
que foi num terreno que eu comprei. Eu acho que demorou cerca de 3 anos depois. Eu resolvi vender ele. E o meu ganho de 30% lá, tirando taxas, tudo, foi na média 10% em 3 anos. 2 anos agora, não lembro se foi. Foi 2 anos, se não me engano. Não sei se compensou. 2 anos ter tirado 10%, acho que teria coisas melhores aí. E então você aí percebe que de fato o imóvel ele tem essas contradições aí sobre o que é e o que não é seu, né? Teve casos, por exemplo, já de famílias sendo desapropriada porque o imóvel ele foi vendido para elas, elas compraram anos e anos morando naquele imóvel, mas foi descoberto que naquela propriedade ela era uma propriedade indígena há décadas atrás. O que essa família teve que fazer? Simplesmente sair do imóvel. Então, tem situações, assim, principalmente, por exemplo, em áreas rurais, onde o imóvel ele precisa estar plantando, tem que ter uma questão também de função social sobre o imóvel. Então, tudo isso são problemas que às vezes não faz sentido você estar passando por isso. Então, aqui entra muito mais a questão conceitual, para você compreender isso, entender onde você está metido, para você de fato está compensando para você aquilo que essa atividade, né, essa renda sobre o aluguel, seja aluguel de temporada ou até mesmo aluguel anual. E outra ilusão que os proprietários têm é sobre a liquidez. O imóvel, se ele não está bom para você, por exemplo, ou se você simplesmente decidiu, não, agora eu quero capitalizar, eu vou vender esse imóvel. Não, você não vai vender ele da noite para o dia, a não ser que você venda a 20, 30% do preço de valor real dele. O tempo médio ali de venda de um imóvel no mercado é entre 1 ano e meio a 2 anos. Mas isso vai depender também da economia, como que ela está andando, se está tendo liquidez, se as pessoas estão tendo acesso a crédito. Também o seu imóvel ele tem que ter essa facilidade de poder também aceitar financiamento, então ele tem que cumprir certos requisitos. Isso demonstra que, de fato, o imóvel ele não é um bem líquido, né? Eu até antes concluía que o imóvel ele era como se fosse uma ação ordinária, em que você comprava aquele ativo e ao longo do tempo ele ia valorizando e você ia ao longo dos meses ele ia tirando uma espécie de dividendo. Porém, até o dividendo hoje já é tributado, mas ao longo do tempo você tem que fazer essa análise de impressão monetária, a questão de bens que são mais escassos, como o ouro, o Bitcoin também, e você acaba percebendo de fato que essa valorização ela não existiu, e sim foi mantido um poder de compra, e que de fato não significa que vai se concluir, né, para até você ter ou um lucro ou manter o poder de compra, precisa haver a venda do imóvel. Então, precisa concluir a venda para que você tenha ou o retorno sobre o investimento ou você tenha a manutenção do seu poder de compra. E para que haja uma maior liquidez, também não é só a localização que vai definir. Porque, como eu já dei o exemplo anteriormente, acho que foi um dos primeiros ali, as construções antigas em regiões onde está em desenvolvimento, por exemplo, não significa que vai ter um maior retorno, uma facilidade maior também sobre a venda, né? Não vai ser tão líquido assim esse investimento. Então entenda que ao investir em imóveis, e novamente é o recado para pessoas que ainda não têm imóveis, entenda que esse investimento não é um investimento líquido. Tem, por exemplo, um proprietário agora que meu pai acabou conversando com ele. Ele alugava um quarteirão assim, dos dois lados da rua. E ele tinha construído casas, também construiu prédios, estabelecimentos comercial para fazer locação de salas também. E ele vai vender tudo agora, com as mudanças agora que está tendo de também fiscalização para tributação. E é uma pessoa também já mais antiga, assim, ela não entende muito também de tecnologia, criptomoedas, etc. E vai querer vender tudo, assim, porque ele não vai querer arcar com todos os custos que ele está tendo e que vai ter, no caso, né? Então, esses ajustes todos que vai ter que ser feito nos imóveis, a fiscalização que vai ser também, ele não vai querer se envolver com isso. E não significa que ele vá
ter um retorno sobre o investimento da noite para o dia, a não ser que ele esteja vendendo muito abaixo do preço de mercado. E haja compradores também para isso. A outra ilusão é a ilusão sobre a privacidade. Intermediários, eles sabem tudo sobre você. Por exemplo, plataformas, você precisa colocar todos os dados seus e, além de o perfil do proprietário, ele bonitinho com sua foto, também tem seus dados financeiros. As imobiliárias também, por exemplo, elas têm todos os seus dados ali de localização, o contrato também aparece também onde você mora, os bens que você tem, no caso do seu imóvel, né, seja um, dois, que seja quantos for. Então, todos esses dados são entregues para um terceiro fazer a gestão disso. O que não significa que eles tenham um certo cuidado sobre esses dados. A gente já viu casos aí de bancos e até mesmo dados do governo serem vazados e são vendidos aí na internet. Quem dirá a segurança nesses bancos de dados aí de pequenas empresas, como imobiliárias, ou até mesmo empresas grandes aí como o Airbnb, Booking da vida. Não significa que tenha uma segurança sobre os dados. E essas informações, elas são constantemente vendidas. Então você precisa ter consciência disso. Que nem sempre uma empresa que está com todos os seus dados, ela está fazendo uma gestão eficiente disso. Ou até mesmo que as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo, elas estão cuidando, elas estão tendo zelo, ou que elas vão ter algum tipo de comportamento adequado, digamos assim, sobre as suas informações. Lembra que eu falei lá do caso da menina ali que passou a mão ali nas calções? Isso dentro de uma imobiliária. Grande, inclusive. Quem dirá o que pode acontecer com dados? Esse tipo de pessoa, será que se ela recebesse um incentivo, ela não venderia os dados de inquilino, proprietário, para quem quer que seja? Então você precisa ter ciência também sobre a privacidade e sobre as suas informações. E por fim, a ilusão sobre cripto. Depois, com o avanço aí da tecnologia e com a popularização, ainda não tão grande assim, mas já existe uma popularização sobre as criptomoedas, as pessoas estão vendo na criptomoeda uma forma de terem a sua soberania sobre o seu dinheiro. Afinal, o dinheiro que você tem guardado em bancos convencionais, ele não são seu de fato. Ele é somente um recibo, uma garantia de que você tenha aquilo lá ao seu dispor. Porém, a gente analisa aí situações que nem sempre isso se conclui. No caso do Banco Master, ficou evidente aí que confiar em instituições, mesmo financeiras, não significa de fato que você tenha o controle sobre aquilo que é seu. Então, as criptomoedas, elas têm trazido essa ciência maior para as pessoas, e a tecnologia também por trás disso faz com que muitos proprietários já queiram estar migrando para receberem através de criptomoedas. Aliás, é isso que eu trago na minha consultoria. Porém, não é somente receber em criptomoedas, principalmente se você quer privacidade, se você quer ter controle e se você quer também ter um certo anonimato sobre os seus gastos, sobre os seus retornos sobre investimento. Então, uma ilusão é de que simplesmente o proprietário querer receber em criptomoedas, dando ali a sua carteira, seja de Bitcoin ou sua carteira EVM, já vai ser o suficiente para ele estar privado, ali, estar recebendo de forma privada. Porém, não é assim que funciona. Tem todo um cuidado por trás, seja na divulgação, seja nos contratos, nos acordos, se você está fazendo o acordo com terceiros ou se é diretamente com o inquilino, as suas entradas on-ramp, off-ramp, principalmente em dados de acordos entre os países, principalmente na saída do seu dinheiro, você precisa ter essa ciência, senão não adianta nada, você simplesmente está recebendo de forma privada os seus aluguéis. Aliás, eu tenho um vídeo aqui só sobre privacidade, você pode depois dar uma escutada nesse vídeo, mas aqui fica uma outra ilusão, a ilusão sobre a criptomoeda. Então eu acho que deu para abordar todas as ilusões aí que veio na minha mente, até organizei para relembrando. Teve algumas situações aí que eu
deixei de lado de contar. Aliás, eu tinha gravado um outro vídeo, o vídeo completo disso aqui, mas não deu certo ali, eu tive que regravar tudo de novo e ficou faltando algumas histórias aí que bem cabulosas aí que aconteceram, mas fica para um outro momento, conta em outro momento. Mas fique ciente disso. Talvez você tenha alguma dessas ilusões e analise o que você pode melhorar, pesquise mais a respeito. Se você não tem nenhuma dessas ilusões, parabéns. Você talvez seja o 1% aí da população dos proprietários. E esse vídeo serviu daí para ti como relembrando daquilo que você já faz. Espero que esse vídeo tenha trazido um discernimento aí para você, um conhecimento a mais sobre os imóveis. Relembrando aqui na descrição do vídeo você encontra o link para a central de mídias do canal. Se você ficou com alguma dúvida também a respeito, fique à vontade aí na seção de comentários. Consultoria você encontra na central de mídias do canal, alguns parceiros também como cartões e plataformas também para você utilizar Pix de forma anônima, você encontra aqui na central de mídias do canal também. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.